14 de dezembro de 2023, estamos na residência de Lourdes e Afonso Taque para realizar uma entrevista para o projeto Histórias Vividas, Histórias Contadas. Temos como entrevistadora eu, professora Ive. Assim. Qual o seu nome completo? Lourdes Maria Taque. Qual a sua descendência? Alemão, alemão. De Michelsen. O nome dos seus pais? Era Pedro Raimundo Michelsen, Olga Bredlau Michelsen. E em que local eles nasceram? Exatamente, o pai é de Montenegro, Rio Grande do Sul. E a mãe, então, ela nasceu mais pelo Lacheado, por aí, não é bem assim. Daí se encontraram em Santo Cristo, ali, por aí, né? Casaram em Santo Cristo? Santo Cristo, por aí, né? Rio Grande? Rio Grande do Sul. Quantos filhos eles tiveram? 6. Consegue dizer o nome de todos, do mais velho para o mais novo? A mais velha, a Banda Olivia Michelsen. Dornita Noêmia Michelsen, ela é já falecida, então, né? Daí eu, Lourdes Maria Taque. Daí são um casal de gêmeos, que é a Ana Edith Michelsen. Edvino Raimundo Michelsen é o casal de gêmeos. E a Clarita, então, é a mais nova, Clarita Maria Michelsen. Qual a data do nascimento da senhora e onde a senhora nasceu? A minha data de nascimento é dia 26 de 11 de 46, lá no Rio Grande do Sul. Era Alecrim, mas município de Santo Cristo. E qual o seu estado civil? Casado? Casado, sim. Qual foi o local do seu casamento? Em São Miguel de Iguaçu. Nós já morávamos ali na Lusitânia, mas o casamento foi realizado na igreja de São Miguel de Iguaçu. Na época a gente pertencia para lá, né? O nome do seu esposo? Alfonso Alceno Taque. Quantos filhos tiveram o nome deles? 3. Daí eu tinha uma, né, que era só fora do casamento dele que eu tinha, né? A Classi Maria Michelsen. Então ela tinha meu sobrenome, mas com ele eu tenho 3. E qual é a ocupação atual da senhora? Bom, atual é cuidar meu esposo, o serviço doméstico, assim, né? Em casa, fazendo Mas a família sempre trabalhou na agricultura? Sempre na agricultura. Sempre fui agricultora. Nunca morei na cidade. Qual a chegada da família da senhora em Itaipulândia? No que é o território de Itaipulândia? Nós, também, para falar o ano também, né? Sim. No ano de 68, nós chegamos ali de tardezinha, aqui na Lusitânia mesmo, né? Daí, ali onde a Clarita mora, ali, então, o pai já tinha o galpão. Ali era a nossa moradia, né? Daí, isso foi mais ou menos em mês de abril. A data não me lembro bem certo, mas foi em mês de abril, por aí, que nós chegamos, né? Na época, que idade a senhora tinha? 22 anos. Quem veio? Com quem que a senhora veio na mudança? Irmãos, pais? Sim, com os pais e com os irmãos, com a Ana Edith, a Clarita, e eu e a minha filha, então, que eu tinha Classi, né? Nós viemos para cá. Meu irmão já trabalhava com a minha irmã, eles ali na serraria, né? Então, ele já estava para cá daí. E a Wanda, então, ela veio depois com a mudança para cá também. Já tinha familiares que moravam aqui? Sim, já tinha bastantinho. A senhora consegue descrever como era o local ali onde foram morar? Casa e... Posso escrever. A entrada era por lá assim, a gente entrou, daí era só nosso galpão, era tipo um galpão, né? Não era casa, né? Um galpão meio grande com varanda, então era tudo mato, assim só um tanto aberto, que nós tinha a lavoura, que o pai comprou, então já com a lavoura, né? Então era só o galpão quando nós entramos. Não tinha outra coisa, nada feito, só o galpão, né? E já tinha moradores aqui? Já tinha a escolinha,
A escola já funcionava também, né? Tinha o professor, ela é a professora Anita. E daí a comunidade funcionava dentro da escola, a igreja não tinha na época ainda. Aonde a família residia quando veio morar para cá? A minha família? É. 10 de Maio, Toledo. Moraram muito tempo em Toledo? Eu tinha 18 anos, deixa eu pensar um pouquinho. Isso agora não posso dizer exatamente. Não moramos muito tempo lá, não. Eu entrei com... No final de 17 anos eu tinha, né? Logo eu completei a 18, né? E com 22 aí eu vim para cá. Não 4 anos. É, mais ou menos. E antes de Toledo moravam onde? Santa Catarina. Em que cidade? Município de Campoirê, era Campo Grande o lugar. E em Toledo, qual que era a atividade da família? Meu pai trabalhava na serraria do meu cunhado, que é da minha irmã, né? E eu, então, assim, nós, na época, então, estava eu e meus irmãos e tudo em casa, menos as duas mais velhas, né? Então, eu trabalhava assim, nós tínhamos uma lavourazinha, mas eu trabalhava assim, doméstica, nas casas, então, porque não tinha muita coisa assim para a gente trabalhar na lavoura. Tinha uma lavourazinha, né, mas não muito grande, né? Então eu fazia bastante serviço assim nas casas de família, assim também, né? E qual foram os motivos de saírem de Toledo para vir aqui para Lusitânia? Porque nós não tinha terra lá. Daí, como o pai trabalhou na serraria, nós conseguimos essa terra que o pai comprou ali, né? Então, esse era o nosso motivo de vir para cá. O pai queria ter o lugar dele mesmo, né, para trabalhar. Então, de lá a gente ficou na lavoura, né? Ficamos ali trabalhando na lavoura. Até hoje a gente está ali. Nunca saí desse lugar ali, né? E quanta terra o seu pai comprou? Quanto era, Fonte? Eu não me lembro agora. 8 alqueires. 8 alqueires era, né? E essa terra que teu pai comprou, ela era escriturada ou era posse? Era do INCRA. Era INCRA. Então teu pai comprou do INCRA ou comprou de outra pessoa? Bom, nós compramos de outra pessoa já porque entrou no negócio que eles fizeram, né, com serraria, né? Então era do meu cunhado isso ali. Então nós compramos do irmão do meu cunhado e o meu cunhado era essa terra ali, né? Como é que é o nome dele? Mário Ruhoff e Edgar Ruhoff. Para vir de Toledo para cá, como é que foi a mudança, o transporte? Caminhão era. Chegamos até aqui embaixo na altura, daí o pai disse assim, lá em cima não tem lugar para descarregar as criações, mas na época vinha tudo num caminhão, né? Daí descarregamos ali embaixo, num barranco assim, e daí de lá nós íamos tocando e viemos assim a pé até ali na... Mas era um pouco difícil, mas era divertido, né? Quanto tempo durou de Toledo até aqui a mudança? Para vir a mudança? Só para dizer quase meio-dia. 4 horas, porque não vinha muito, porque era tudo, as estradas não tinha muito asfalto, né? Era tudo terra, assim, chão, né? E nós saímos de meio-dia lá e chegamos até tardezinha ali. E agora com o seu Afonso. Seu nome completo? Alfonso Alceno Tac. E a sua descendência? Alemão. O nome dos seus pais? Meu pai era Francisco José Tac. Da sua mãe? Rete Elza Quieto Tac. Miller. E em que cidade eles nasceram? A mãe nasceu na Alemanha. Ela nasceu na minha cidade lá. Veio de lá com 7 anos. Meu pai nasceu no litoral de Santa Catarina lá.
Eu não me lembro direito o nome também. São Bento do Sul. Quantos filhos eles tiveram? Eles tiveram 7. O senhor lembra o nome de todos? Lembro? O mais velho, Maldo Francisco Tac. Daí sou eu, Afonso Tac. Daí João Porfírio Tac. Daí o José. Não sei o nome dele. É Reus José. Areus José Tac. E daí Tem a Cecília. Cecília Getúlio Tac. E tem a Hedwig Elga Tac. Daí tem mais novo Francisco José Tac. Filho. O senhor nasceu onde? Jaguapitã, norte do Paraná. Em que data? De 1º de julho de 49. Às 6 da manhã. Aqui a Lourdes já falou, né? Sua esposa é a Lourdes, né? Qual foi a data da chegada da sua família aqui na região? Acontece que de Jaguapitã íamos tudo para Piabiú, eu tinha 5 anos na época. Depois de lá eu me criei. Aí eu vazei de lá com 18 anos, fiquei livre do exército, eu tinha pouca terra. Eu fui trabalhando de peão de trecho, Santa Catarina. Depois voltei para Toledo. De lá trabalhei nas granjas de porco lá. E de lá eu sabia que o patrão tinha 20 arqueiros de terra aqui na Lusitânia. Aí eu disse para ele que eu não queria mais trabalhar por meio, ele queria trabalhar por conta. Daí ele disse, lá sozinho você não pode ir, lá é tudo mato. Não tem nada lá. Eu falei, mas eu enfrento o mato assim mesmo. Ele falou, você não pode sozinho, vai se machucar no meio do mato, quem vai te acolher? Aí ele sugeriu trazer um irmão meu, gente. Tá lá, mas não pediu ainda. Aí demos. Primeiro construiu um ranchinho de 3 por 4. O senhor lembra que data que o senhor veio para cá daí? Sim, Que data que foi? em 71. 71. É. E veio o senhor e mais um irmão. É, eu e o meu irmão mais velho. E quando veio para cá, o senhor comprou terra? Não. Aí eu passei a arrendar 20 arqueiros de mato do patrão, que era meu patrão em Toledo. E entramos limpando mato e foice machado. Motosserra já existia, mas cadê dinheiro para comprar um mato? E nesse primeiro tempo, como é que o senhor se organizou para morar? Onde que o senhor morava? Quando veio aqui para Lusitânia? Construímos uma meia água ali embaixo, desde a Sanga, por lá. Lá no nosso palácio. E mais tarde o senhor conseguiu comprar a terra daí? Sim. Mais tarde, comprei um soldado com esse patrão. Compramos 10 arqueiros de terra que só não tinha escritura, era só na base do contrato, né? Inclusive, o dono morava em Palutina. E compramos, mas eu fiz o contrato tudo em meu nome, os 10 arqueiros. E depois eu comprei a parte dele, do patrão.
secundária. E o casal se conheceu aqui. Se conhecemos aqui, em 71, quando ele veio para cá. Daí eu já estava ali, né? E daí começaram a namorar logo? Não foi logo assim. Mas não namoramos muito tempo, não. Foi uns 8 meses e já casamos. Daí já fomos morar naquela terra ali que eles estavam trabalhando, né? Daí essa terra era arrendada, né? Não era nossa. Depois ele comprou ali, né? Como é que era esse local que foi morar quando casou? Era uma casinha bem simples, mas bem gostosa, assim, era Foi só uma buscar, casinha, né? essa casa foi buscar lá em Toledo, dia 1º de setembro, quando era 9 de setembro estava pronta para morar dentro. Era uma casa assim com um quarto, né? Um quarto e a cozinha. 6x8. Era pequeno, né? Porque daí era só nós dois e a minha filha, né? Que eu tinha. Ela veio, foi morar com nós, né? E, Daí quando casaram, a atividade foi a agricultura. a agricultura. Sempre foi. E daí já tinha uma roça ou tiveram que fazer a roça juntos? Ele já tinha roça, né? Mas eu enfrentava junto com ele. Se era para roçar puva, a gente sempre estava junto com tudo, né? Essas terras aqui, o Afonso já falou, que tinha a questão do contrato, que era posse, né? Sim. E tem relatos de muitos conflitos. Tinha, aqui sim. Vocês vivenciaram alguma coisa nesse sentido? Vocês se sentiram ameaçados? Não. Ameaçado não, nós nunca tínhamos, só que escutamos os tiros ali, né? Na época era o Marcos Costa, acho que tu se lembra dele, né? E, então a gente, assim... A divisa da fazenda desses jagunços era a estrada que ia para Sol de Maio, por baixo. E pertencia por lá de lá, daí com eles não... a gente nunca foi ameaçado deles, a gente sempre se dava bem com eles, né? Eles vinham lá em casa, só que a gente não ia na casa deles, mas eles vinham lá, né? Até lavemos roupa, costurei, assim, arrumei bastante roupa para eles, assim, nunca a gente tinha problema com eles. Nessa propriedade de vocês ali que vocês foram morar depois de casado, como é que era a questão de água, luz? Luz elétrica, tá lampião. A água assim na vertente, limpa, né? Eu pegava a água de lá. Então eu falei uma moto-bomba para bombear a água para cima. 100 metros mais ou menos. E como é que era a luz para lavar roupa? Limpar a casa? Tanque, assim, tinha que puxar água, daí depois que ele arrumou, né, aquela bombinha, né, daí veio numa caixinha, né. Mas um tempo a gente ia lá, tinha um tanque do lado, assim, a gente pegava a água com bala e colocava lá dentro, né, pra lavar roupa, né. Mas foi tudo bem, assim, a gente fazia tudo com prazer, as coisas. Trabalhavam a terra. O que plantavam nesses primeiros tempos? Soja. Vocês plantavam soja logo? Soja, milho. E para quem vendiam isso? Vendia para o Lucídio. Ele já tinha entrado antes ali, ele fornecia semente e comprava soja e levava para cascar para sembrar. E já tinha alguma coisa em termos de árvore frutífera aqui? Frutas nativas? Nativa tinha, sim. Que tipo de fruta nativa tinha? Tinha pitã, areticum no meio do mato. Como é que é essa cabiroba? Nossa, cabiroba era bastante, areticum, tudo que é fruta tinha. Mas tinha um pomar ali para baixo, não muito longe do que onde nós construímos o rancho, que era um pomar abandonado, já velho, e produzia, né? De pegar fruta, né? Mas se era um pomar velho, quem tinha plantado isso? Um paraguaio que entrou ali,
Depois ele foi morto É porque ali, tinha foi enterrado pessoal ali que mesmo. morava antes de nós ali, né? Eles já tinham pomar, né? Daí, né? E a hortelã, chegaram a plantar? Não. Depois de alguns anos, começou-se a mecanização Sim. das terras Uhum. aqui. A família também fez a mecanização da terra? Daí era vez do patrão mecanizar. Ele mecanizava. Essa mecanização, daí contratavam o trabalho de alguém, de uma empresa? Na empresa lá de Toledo, que tinha trator de esteira, né? Ele ia fazer serviço. Mecanização. Tinha bastante mato aqui, né? Vocês já comentaram isso. Tinha ainda madeiras, árvores bastante grandes, robustas? Ah, tinha. IP de 1,20 m de diâmetro, puro ferro. E tinha algum sinal de que tinha sido retirada madeira já da região? Sim, os ingleses. Há 100 anos atrás, os ingleses entraram ali e tiraram madeira, né? Eles faziam os comboios, a história, e descia pelo Rio Paraná. Depois de lá ia para a Inglaterra. Até achamos um IP farcojado ali no mato, que eles queriam carregar, mas tiveram que correr, né? Como é que é o capitão que passou aqui na época? Mas Charles de Rondon. Ele esteve limpo com a turma. Comentaram sobre o Paraguai, então vocês chegaram a ter contato com paraguaios, trabalhadores aqui na região? Não. Ou só de ouvir falar? Só de ouvir falar. E, Ao menos, não, eu só de ouvir falar, assim, não tinha contato com eles. e de indígenas, chegaram a ter contato? Não. Indígena veio agora, há pouco tempo. Né? Não é agora, né? Nos primeiros tempos, como que era organizado o dia de trabalho da família? Bom, no começo a gente não tinha vaca, tinha só umas galinhas e porquinho, né? Daí a gente levantava, tomava chimarrão, né? Daí ele já ia para a roça e eu arrumava o café, levava o café para ele lá na roça. A gente trabalhava bastante na roça, né? Então era a nossa lida, assim, né? Era o dia inteiro. Eu vinha para casa, 11 horas, fazia o almoço, né? E de tarde a gente ia de novo, todos nós juntos na roça, sempre nós dois juntos na roça, né? Sempre trabalhamos na lavoura, né? Assim. Aí o dono da terra ali começou a comprar mais terra ali. Nós chegamos a formar uma fazenda em 70 arqueiros, mais ou menos, mecanizado. Aí comprei trator, comprei colheitadeira, tudo financiado. Depois daí fomos um caminhão. A terra que vocês compraram, que é de vocês, foi depois de vocês, ainda é, já o Afonso já tinha comprado antes de casar ou compraram depois de casar? Depois de casar. E quanta terra compraram? Primeiro foi do 10 arqueiros, aqui, esse lote aí. E aí eu entrei no consórcio de caminhão, fiquei com esse caminhão 3 anos. E aí o patrão vendeu a fazenda para lá e segurou 5 arqueiros. E aí eu dei o caminhão pelos 5 arqueiros, cara. Voltando na questão do trabalho, e como é que você se organizava durante as atividades da casa? Que hora que você fazia? Lavar roupa, cozinhar, limpar a casa? Aí eu fazia limpar a casa, limpava bastante de noite. Durante o dia era lavar roupa e o trabalho da roça, né? Fazia de casa, né? Mas para limpar a casa, a maioria fazia de noite, assim, né? Daí, né? E nos negócios, como é que era?
Era o Afonso que decidia sozinho ou vocês conversavam para tomar as decisões? Ela decidia a maioria sozinha. Não me falava as coisas, até hoje ainda é assim. Porque não dava para espalhar muito. E fazer o negócio, pronto, o negócio feito. E nesses primeiros tempos, como é que era foi a organização para a alimentação da família? Não. Aí quando faltava comida em casa eu tinha uma bicicleta no começo. Entrei com a bicicleta ali. Ia para Itacorá, eu comprava o que precisava. Só que a gente não comprava muito, a gente plantava de tudo. Arroz, feijão, mandioca, batata doce, as pipocas, tudo na época a gente plantava de tudo. Então o que a gente comprava mais era açúcar, que a gente não tinha mais. O milho a gente também levava no moinho, né, para fazer a farinha, né, de milho, né, para fazer pão e todas as coisas, mas a gente não comprava muita coisa na época. Daí no começo nós só tinha galinha, a gente tinha a carne de galinha, um porquinho, né, e se a gente tinha agora carne de gado, assim a gente comprava, daí no fim de ano, era mais no fim de ano, né, mas assim pro dia a dia a gente tinha carne de frango e de porco, né? Mas a gente vivia bem, tranquilo. E as coisas que precisava comprar, então buscava no Itacorá. No Itacorá. Que alimentos, que mantimentos buscavam no Itacorá? Isso que ele vai falar, porque ele... Açúcar, sal e outros condimentos, por exemplo, pimenta moída, essas coisas que precisava para temperar a comida. Daqui até o Itacorá, dava quantos quilômetros mais ou menos? Dava uns 10 quilômetros. E os divertimentos, o lazer, o que você fazia na época, no início? Só tinha salão de baile aqui. Quando vocês vieram, já tinha salão de baile? Não. Veio depois. Na época, quando nós entramos, eram os bailes ali no Itacorá, Sol de Maio, ali no outro lado, no São João também já tinha como é que era o nome ali, que tinha aquele CTGzinho ali. Vice-regra. E daí a gente tinha, daí começou a juntar as amigas, né? A gente se divertia assim, tinha jogo de bola também, mas na época, no meu tempo, eu não ia muito no futebol, né? Mas a gente ia numa festa onde tinha de comunidade, a gente ia lá, participava, e os bailes daí era pra cá, assim, né? Como é que faziam para ir nos bailes? A pé. Até quantos quilômetros vocês chegaram a andar para ir num baile? Bom. No Itacorá também iam em baile? No Itacorá iam em baile? Sim, nós ia até Sol de Maio, que morava minha irmã, às vezes ele levava nós, ele tinha um caminhão de tora, né? Mas a gente se reunia lá, as amigas, daí a gente ia a pé e voltava a pé de novo. E Afonso, fazia caçada também? E pescaria? Pescaria, sim. Aonde que fazia as pescaria? E o Sangão ali embaixo. E conseguia pegar bastante peixe? Sim. Pegava cada jundiá e uma traíra, né? E aquela... joaninha, um peixe chamado joaninha. Pegava aí. Clube aqui na comunidade. Vocês lembram quando que foi construído, que passou a ter um local para... O clube o salão tinha assim, depois daí nós já era casado quando foi construído aquele clube ali. Não? Sim, nós já era casado já.
Era lá na esquina ali, né? Daí tinha o clube, porque daí na época eu era casada, daí eu sempre vinha ajudar a fazer os preparos, porque fazia cuca, fazia bolo, para vender assim junto, né? Então a gente já ajudava, que era o dono do clube, né? Isso foi lá por 72, então. Para frente já. Para frente já. E, Lourdes, a senhora chegou a participar de clube de violãozinho, clube de damas? Mais tarde, no começo não. No começo sim não. Daí depois eu participei na Itaipulândia e depois eles tinham ali na Esquina Gaúcha, daí eu vim para a Esquina Gaúcha, né? Daí agora já faz tempo que eu não participo mais, né? E times, jogos de futebol? Não. Tinha no começo, depois teve, como é que foi isso? Tinha, no começo tinha o time ali, só que assim eu não participava das coisas. Ele também não, só tinha os outros, né? Nosso campo ali não tinha um pé de grama. Campo de terra? Uhum, campo de terra era. Né? E as crianças? O que elas faziam para passar o tempo, para se divertir? Olha, os nossos, eles brincavam. Tanto um sentava ali, brincava na terra quando era mais pequeno, né? E se divertiam. Eles estavam ali sempre se divertindo, brincando, fazendo casinha, fazendo carrocinha, caretinha, assim, tudo que podiam fazer, né? Ele ensinou eles também bastante para fazer, né? Mas eles tinham... E festas? As festas na nossa comunidade? Ou na região aqui? A gente ia, onde tinha as festas, a gente ia. Daí, quando nós, em 72, que nós casamos, então a minha irmã, a Ede, que era casada com o Ivo Souza, ela casou já nessa igreja ali, daí, né? A família tinha rádio? Nós tínhamos rádio velho. E o que costumavam ouvir no rádio? Música. Lembro de alguma emissora que na época ouvia? Tinha aquele Tupi de São Paulo, depois abriu a Grande Lago. E televisão, quando que a família conseguiu ter? A televisão, ele comprou uma pequena. Como nós morávamos lá embaixo, não tinha energia. Daí ele ligava na bateria do trator para nós, se tinha uma coisa especial. Quando o Papa veio para o Brasil, a gente assistiu assim, ligado na bateria do trator. Era uma televisão pequena, a gente podia tirar, ela tinha aquele pezinho embaixo, né? Então a gente não ligava muito, só quando tinha coisa especial para a gente, quando escutava que tinha, né? Então a gente assistia ali. Os casamentos, sei que vocês casaram em São Miguel, né? Sim. Esse casamento foi no civil, lá em São Miguel, no religioso? No religioso, o civil era no Itacorá. E isso aconteceu como, assim? Foi no mesmo dia? No mesmo dia. O Lucídio, que é meu padrinho de casamento, né? Ele tem um Fusca. Nós fomos a Fusca. Daí foram primeiro para São Miguel na igreja, né, no religioso. E daí de tarde era marcada a hora certa, daí aquele dia tinha mais uma amiga minha ali que casou, do Sonda ali. Então nós era no mesmo horário, até lá no civil era. Né? Daí fomos de tarde, casamos no civil daí. E em São Miguel, tinha as duas cerimônias juntas ou tinha mais casamentos juntos? Tinha 6? Coletivo. Era assim, tinha 6 casamentos. E daí quem que acompanhava os noivos para ir na igreja, no casamento? Só os padrinhos. Porque não tinha muito caro, né? A gente não tinha muito, daí foi o meu irmão, a minha irmã que era do meu lado, e o Lucídio e a Noeli. Então, na igreja, lá só estava a Noeli, nem foi. O Lucídio de motorista, eu e ele, e minha irmã, meu irmão, então. Isso era do nosso lado, os que participaram
para a cerimônia na igreja. E usaram roupa de noiva? Não, eu fiz um vestido, porque minha mãe daí não deixou, porque eu tinha filha, né? Ela achou que não podia vestir de noiva, né? Mas podia ter ido, né? Mas daí eu fiz um traje assim, curta, né? Cor-de-rosa, com a blusa branca por baixo, né? Assim, era simples, né? Nosso casamento era simples. E fizeram festa? Fizemos só entre família, só família. Não, a minha família é a dele, né? Era aqui onde a Clarita mora ainda, nesse local ali. Naquele dia passei um apuro, eu nunca tinha rodado gravata. Já trocava. Então o senhor usou terno, gravata? Ele sim. E antes eu pedi, mas não fui muito clara. Como é que vocês se conheceram? Como é que começou esse namoro de vocês? Fala? Ele no canto ali. Eles, quando vieram, então deixa eu contar. Então, eles vieram morar num galpão, antes deles fazer a casinha lá embaixo. E esse casal, onde eles foram morar, nós já era compadre, né? Então, nós ia bastante lá. Daí, de noite, nós chegamos lá, ele estava lá, né? Eles estavam lá, a gente se conheceu. Mas não conversamos nada. Daí, fomos se conhecendo, assim, de repente, vamos num baile, numa festa ali, se encontramos, e assim começamos a namoro. Quando vi, falei, essa é minha. Então, o Afonso se encantou primeiro. Eu acho, né? Ele se Ela era encantou. muito bonita, Afonso? Ainda. Ainda é, né? E a relação com a vizinhança, como é que é? Muito, até hoje, sempre nós era muito, nós nunca tinha assim, era sempre amigo, a gente fazia as novenas, encontros de noite, sempre era legal, muito. No fim, eu acho que eu estava na diretoria uns 30 anos, mais ou menos, como é. Quer dizer, da igreja ou? Quando eu era tesoureiro, era presidente do Conselho Fiscal, mas... A Clarita já comentou, a Lourdes já comentou antes, quando chegaram aqui em 68, já tinha escola em Lusitânia? A escola já tinha ali, mas a igreja não, então eles faziam, nos domingos eles seguiam a escola para a gente fazer o culto, né? E tinha bastante que vinha gente de lá, não sei se tu te lembra do Sonda, do Rubens Kuhn, então eles já moravam ali também, né? E tinha mais alguns morando ali. Daí, de repente, o padre vinha de Missal. A família era católica? Sim, era católica, todos católicos. Daí o padre vinha de Missal. De repente, aquele que era o professor e a professora, ela é Anitta e ele é Antônio, né? Eu não sei o que deu, uma coisa assim, eles fecharam a escola, não deixaram nós mais fazer o culto lá dentro, né? Então, o que nós fazíamos? Já tinha o lugar para construir a igreja. Então, tinha as tábuas, tudo empilhado lá, para nós não deixar de rezar nos domingos. Então, nós levava a vela, o crucifixo, a gente arrumava em cima daquela pilha de madeira ali, né? E ali a gente fazia o culto. Até que nós tínhamos depois a nossa igreja pronta, né? E como que foi feito para construir essa igreja? Cada um ajudava Ajudava com trabalho no trabalho. e material? Eu também. Daí o povo estava em soja, né? Daí vendia, né? E comprava, porque era tudo em madeira, né? Madeira, né? Daí, né? E o padre? Já vinha para a missa de vez em quando? Era todo mês. Nós já desde o começo, sempre uma vez por mês, nós tinha. Só às vezes dava assim que não dava para vir todo mês. Às vezes falhava um mês, mas era geralmente todo mês nós tinha missa ali. Quando vinha de Missal, e depois foi passado para São Miguel de Iguaçu, né? Então a gente já sempre tinha, todo mês a gente tinha. A senhora lembra o nome do primeiro padre que vinha aqui?
Sobrenome era Fritzen, Luiz, eu acho que é Luiz Fritzen. É de Missal ele vinha, né? Esse velhinho. Então, até assim, ele trazia as coisas, de repente ele falou assim, olha, vocês têm galinha, têm vaca? Tem. Então ele falou assim, vocês fazem queijo? Vendem ovos? Daí ele disse, vocês vão começar a comprar um material para a igreja, né? Como toalha e tudo que precisou. Então a gente foi organizando também a comunidade, assim, né? E depois, o primeiro padre que veio de São Miguel era o padre Bruno. Vai onde? Vou ali pegar uma... Deixa tirar o microfone, Afonso. Hã? Vira o microfone e deixa que ele vai. Daí a igreja foi construída com a ajuda da comunidade, né? Sim. E a escola? Essa escola funcionou depois, até quando? Quando começou a indenização da Itaipu, né? Daí depois da indenização, a escola não foi construída? Não, daí foi levado ali, daí nossos filhos foram tudo para a esquina gaúcha, né, na escola. O senhor Quer falar mais ainda ou não? Que me perguntar, eu podia responder. Então, que nem a Márcia e a minha filha mais, eles ainda frequentavam ali a escola. O Edson então começou a ir, mas depois eles já foram tudo lá para cima, para a esquina gaúcha daí. Com relação ao comércio, o Afonso já falou que iam para Itacorá. No Itacorá já tinha tudo o que precisavam? Tinha hospital, tinha mercado, tinha comércio, tudo tinha. Era até assim a igreja, depois ela virou paróquia também, tinha um padre mais ali, né? Mas... Então não tinha delegacia. Tinha o batalhão, que vinha de fora. Até o batalhão. Nós vamos dizer sobre a questão da segurança. E roupa, calçado, comprado também lá? Tudo ali, tudo ali. E para ir até lá, só ia o Afonso e comprava tudo para qualquer bicicleta? Ou a senhora também ia ao comércio lá? Às vezes eu ia junto, mas muito pouco, porque daí tinha só bicicleta para ir, né? E a comunidade chegou em algum momento a ser atendida com linhas de ônibus? Sim. Daí nós tinha depois, ela passava a linha e ia até São Miguel do Iguaçu. Então, para fazer vacina depois, que entrou o ônibus, a gente tinha que ir até São Miguel do Iguaçu para fazer as vacinas para as crianças, né? A saúde, quando precisava de alguma coisa da saúde, como é que fazia? Daí a gente ia até na farmácia do Adolfo Keller, na época ele tinha aquela farmácia. Ele parecia assim, então se ele não podia atender, ele mandava para o hospital, né? Então tinha o hospital da municipal ali também. E assim, que doenças mais dava que precisava procurar e comprar remédio? Era muito difícil ficar doente. Era mais assim, diarreia nas crianças, na gente. Eu, assim, particularmente, eu fiz umas consultas quando eu estava grávida. Daí ia para eles, na época não tinha aquele hospital, eu ia para Santa Helena, né? Mas eu acho que foi uma ou duas vezes só. Então a gente ia na farmácia, então assim, mas a gente não era. As crianças também não. Daí a Márcia, ela deu hepatite, mas daí ela já foi levada para Missal, ela tinha 5 aninhos daí, né? Daí foi para lá de Missal, porque daí já ali o hospital não funcionava mais ali, de Itacorá. E os partos, quando ia ter bebê, como é que funcionava? Parteira.
Os meus nasceram tudo de parteira. E foram fáceis ou teve alguma complicação? Tudo, o único que sofri um pouquinho mais é o mais novo, né? Essa, então, eu fui na casa da parteira, mas o Edson e a Márcia, o Edson, quando ele nasceu, a parteira malmente chegou, ele estava aí, né? Não tinha muita complicação. Lembra os nomes da parteira? Hilda Plum, E ela vinha da onde? de Itacorá. E daí como é que fazia? Tem que buscar ela? Como é que avisava? Ele buscava Eu ela. pegava, já tinha cara para ele, aí arrumava um cara e ia buscar. Tinha um que tinha uma Kombi, velho, e aquele fazia as corridas para as mulheradas por aí. Ele morava do outro lado, lá perto do São João, né? E o ajudante de parteira era eu. E dentista? Tinha atendimento de algum dentista? Tinha aqui na Lusitânia, E quem que atendia aqui? o João Carmizac. Mas aonde que ele atendia? Primeiro ele começou numa casa, eles cederam a sala da casa, né? Então ele trazia o material tudo junto. Nossa, era aqui o lugar era o João Carmizac. E ele trazia junto com ele Tudo. o documento? A minha primeira tentadura foi ele que fez, né? Morava ali na... Mas usava cadeira comum ou ele tinha uma cadeira? Era não era comum, era mais simples, mas tinha para se deitar para trás assim, né? Mas era mais, tudo simples. E ele trazia junto essa cadeira também? Sim. Daí ele tinha tudo, os materiais, ele tinha tudo, né? Ele era muito bom, o João Carmizac. E animais venenosos? Tinha muito? No início aqui, cobra, aranha? Ixi, cobra matei uma. Cobra e aranha, assim, tinha, né? Mas alguém chegou a ter algum acidente, ter picado? Tem meu irmão mais novo. O irmão dele, sim, mas assim, nós... Ele estava... Tinha comprado para ele dois aquele pé lá no fundo. Mas ele foi lá capim em volta daquele beira de pau que tinha. Era na cavidade, né? Daí ele levou o stick dele e comeu o stick, continuou trabalhando e a cobra pegou no garão dele. Ele veio dar uns 2 quilômetros para vir. E veio aqui em casa e ainda matou a cobrinha e trouxe. Aí já tinha a Kombi. Era espetacular. Aparecidinha na época. Não ficou internado, né? Mas assim, na época, e muitos também, eles tinham aquele remédio cuprina, né? Não sei, na época ajudava, aquele eles tomavam, né? Aí tomava esse Tomava aquele remédio. Meu pai foi picado ali também. Mas pro pai já não fazia porque ele foi muito picado de cobra lá para Santa Catarina, onde ele estava no Rio Grande, né? Mas, então assim, não era muito que a gente escutava que alguém ficava picado de uma cobra, né? A segurança pública, policiamento, o que tinha aqui na região já, como é que acontecia? Na época da ditadura, era o exército que tomava conta. Não tinha polícia civil, que é faixa de fronteira, né? Então tinha o destacamento em Itacorá, daí tem um caso, mês tocava o batalhão. Esse batalhão vinha de Foz do Iguaçu marchando, 40 quilômetros mais ou menos, e tocava que esse daqui ia marchando de volta para o quartel. E a equipe do batalhão faziam rondas na região? Fazia. E o que eles faziam assim, quando faziam as rondas? Eles abordavam as pessoas?
Abordava, sim. Mas era, na época já existia aquele contrabando de cigarro, né? Então, quando eles vinham enxergar uma pessoa meio suspeita, já abortava, né? Desde aquela época já vinha aquela... Mas era cigarro, né? Outras coisas não vinha de lá, mas era cigarro, né? Então, isso eles também... Isso eu me lembro, quando nós moramos ali, um dia cercaram, tinha um matinho, né? Daí tinha uns que se esconderam lá dentro, então foi cercada com policiamento para ver se eles iam achar o cara ali no meio do mato, né? Então, assim, a gente assistia um pouco das coisas, né, no começo, mas não era muito. E as pessoas tinham o uso de andar com arma? Facão, faca? Olha, tinha, bastante. Tinha uma adaga de arco, assim. E se vocês vinham a batida do batalhão, eles recolhiam, quem estava armado? Tiravam a arma? Com certeza, né? Porque eu, assim, não... Meu pai, na época, ele tinha espingarda, mas aquela ficava em casa, né? Assim, não... E costumava ter desentendimento, briga? Tinha briga também nos bailinhos, assim, dava briga, até morte deu ali na Lusitânia também, nesse clube. Foi matado um ou dois? Um, né? Foi um, né? Mas essas brigas, como é que elas aconteciam? As pessoas estavam armadas? Ou... Aquele que foi morto foi assim, eles estavam armados. Estava armado. E qual era o motivo dessas brigas? Mas, pelo que a gente ficou sabendo, é bebedeira e contrabando, coisa assim. Com a questão da Itaipu, vocês tiveram terra desapropriada, indenizada? Nós não. Não? Nós compramos isso depois que foi... Já estava de... O pai, sim, meu pai, mas nós, onde nós morávamos... Eu comprei aquele divisa da Itaipu. Comprei essa estrada para cima. E na época, quando começaram a ouvir falar sobre Itaipu, o que pensaram? Bom, nós pensamos assim, nossa, nós não vamos sair. Mas o povo só queria sair, porque daí vem cobra, vem muito bicho dentro de casa, diz que daí a água vem e começa, como vinha as ondas, ia começar de comer a terra, né, ia baixar tudo na terra. Então, tem muita gente que saiu dali que não precisava ter saído. Podia estar morando até hoje ali, mas ficaram com medo. Por isso que comprei uma terra barata. Na época, quem foi embora acabou vendendo a terra para os mais grandes, daí para o Lucídio, o Aldino, o Larsen. E daí tinha outros assim que ficou com um pedacinho, compraram, um vendeu para o outro, assim, juntou um pouco de terra, né? O único que não vendemos, nós compramos depois, o meu pai ali, ele foi vender depois para Noeli, né? Depois que ele ficou mais assim, por causa de Itaipu, o pai não tinha medo. E na época o seu pai, o que ele falava? Ele recebeu o que ele achou justo? Na época o pai, assim, ele já era mais assim, ele sempre dizia, ele queria ver isso, só que ele não chegou a ver, assim, a Itaipu tudo, né? Para ver como é que funcionava tudo isso ali, né? Ele faleceu antes da formação do lago? Ou depois? Ele faleceu em 1993. Você viu lá? Sim, isso ele viu. Ele viu. Só Itaipu, assim, sabe, a paragem. Não, né? Com a desapropriação e indenização das famílias que viviam aqui, perderam contato com muita gente? Nós perdemos muito. Só que agora estão voltando. 2 anos atrás não tinha festa, então veio tanta gente de Rondônia, onde ele morava, lá da Bahia. Então eles vieram, eles não queriam acreditar como nós, eu e a minha irmã ali, nós entramos ali em 68, até hoje nós estamos, né? Eles não queriam acreditar que nós tínhamos uma comunidade ainda ali, então os filhos cresceram, veio mais uns, né? Que nós ia fazer festa ali.
Então, eles estão voltando. Todo ano vem gente que... tinha gente que não vinha mais há 40 anos ali dentro, que saíram depois, não tinham voltado mais ali dentro, né? Eles estão voltando, estamos se encontrando de novo, mas com muitos a gente perdeu o contato. Então, assim, quer dizer, tem mais alguma coisa que vocês queiram complementar ou contar? Ou falar de alguma história interessante que aconteceu, que marcou o período que vocês estão aqui? Olha, o que eu posso falar assim, até hoje eu me sinto muito bem ali. Porque todo mundo saiu, eles acharam que nós também tínhamos que sair. E nós não. A gente se acostumou tanto assim, o povo foi saindo, a gente foi se acostumando, ficando só 2, 3 famílias ali, né? Então ficamos um tempo, eu e a Clarita ali, nós, né? E daí depois que a Márcia, o Edson casaram, eles ficaram, os filhos da Clarita também, então assim, a gente tá, eu não sei o que eu posso falar ainda, mas eu me sinto muito feliz ali depois. Eu tinha que fazer financiamento de lavoura em Toledo. Tinha Banco do Brasil só em Toledo e Foz do Iguaçu. Aqui em Foz, os colonos não valiam muito lá, mas turismo, né? Eu fui para Toledo, foi quantos anos. E de bicicleta, o pessoal de bairro, lá embarcar no Nordeste, no ônibus. Chegava em Toledo, já tinha aquela fila lá para assinar o contrato, né? Aí eu chegava, ficava atrás da fila, assim, o chefe de carteira agrícola era um engenheiro do meu patrão ali. Eu saía da fila e ficava olhando assim, Afonso, finalmente você veio, né? Vem aqui, rápido. Vem pagar as contas aí. Aí eu ia lá, no quartinho lá, assinava, gostei. Tchau. E esse financiamento era para quê? Gostei de lavoura e também financiamento de trator, financiamento de colheitadeira, tudo isso. E esses financiamentos na época, era fácil pagar eles ou alguma vez passou algum apuro? Não, é fácil. Sempre sobrava dinheiro. Ainda mais depois que veio a colheitadeira, colhia para fora, eu pagava as parcelas só com as colheitas que fazia fora. Mas então tá. Eu agradeço a contribuição de vocês. Eu agradeço vocês, tomara que a gente fez o possível, que a gente não é acostumado a fazer isso aí, né? Não, eu tinha que esquecer o... Mas eles depois, ok, não tá certo, eles tiram, né?